Bom dia, pessoal! E o vídeo de hoje é um vídeo bem curtinho de review. Eu vou mostrar pra vocês essa mochila carregadora da Doita, que é a mochila que a gente tá usando para carregar o Dan nas trilhas. Essa é a mochila Kid Comfort Pro. Vou passar para vocês minha opinião depois da gente ter feito algumas trilhas com ela e mostrar para vocês todos os detalhes desse sistema e a comparação com outras mochilas da linha. Bom, a Doita é uma mochila de marca alemã e dispensa apresentações para quem já é desse mundo de trekking, de hiking, de trilhas. Os equipamentos da Doita são conhecidos por ser extremamente duráveis e confortáveis. Eu e o Pedro já conhecemos a marca, nós já temos as mochilas tradicionais. Aqui no Brasil a gente já fez algumas trilhas e travessias com ela e no exterior a gente já viajou para Patagônia com ela, então é uma mochila assim que realmente é uma marca muito confiável. E essa mochila ela tem 3 modelos, a Kid Comfort Active, a Kid Comfort, que seria um modelo intermediário, e a Kid Comfort Pro, que é essa nossa que Deixa comprou. A gente decidiu comprar a top de linha dessa marca, porque ela tem alguns detalhes, conforto a mais que as outras mochilas da linha. Bem, como a gente já estava namorando essa mochila há um tempo, a gente estava acompanhando os preços pra gente conseguir uma promoção, um preço mais em conta pra gente comprar ela. Uma coisa que é importante destacar é que, para usar essa mochilinha, o bebê já tem que conseguir sentar sozinho e ficar equilibrado, né, se manter sentado. Antes disso, ela não é recomendada. A gente comprou ela só agora, o Dan tá com 1 ano e 5 meses, a gente comprou ela e testou pela primeira vez ele com 1 ano e 4 meses. Antes disso, como vocês já viram nos outros vídeos do canal, a gente sempre carregou ele no canguru, que é super ergonômico e confortável. Só que a questão do canguru é que chega num determinado momento, como o nosso agora, o Dan já tá grande, então eu até consigo carregar ele, mas não para fazer trilha. Ele já tá grandinho, então a cabecinha dele já fica aqui e em trilha você sobe, desce e tudo mais, você não consegue olhar muito pro chão, porque tem um bebê aqui, um volume aqui na sua frente. Então por isso que a gente decidiu já comprar essa mochila, que ela é mais indicada. Mas assim, antes disso, antes de 1 ano e 4 meses, que foi a idade que a gente comprou pro Dan, não há muita necessidade de você ter um gasto a mais com essa mochila. O canguru ergonômico cumpre muito bem essa missão. Vamos lá então, eu vou mostrar para vocês como que ela funciona. Ela possui várias regulagens que permitem se ajustar perfeitamente no nosso corpo, né? Tanto o meu corpo quanto do Pedro, que a gente tem uma diferença bem grande, ele é bem mais alto que eu. E mesmo assim a gente consegue usar ela com conforto. E também pro conforto da criança, né? Com certeza. Essa mochila ela tem várias alças reguláveis, uma delas é essa parte do quadril, que é bem importante essa parte ser acolchoada, porque é a parte onde vai ficar aqui na parte de baixo, que vai distribuir todo o peso que você está carregando para os quadris e para não sobrecarregar as costas. Então ela tem essas tiras reduláveis, aqui você consegue clipar. Você consegue deixar ela mais larga, abrir aqui ou fechar. Aqui na lateral ela possui outro sistema de regulagem. Aqui nas alças ela tem esse sistema de clipagem, fica aqui no peito para você deixar a mochila bem firme. Aqui em cima também ela tem mais regulagem de altura. Aqui no meio você consegue regular também a altura dela, nessa partezinha aqui. Esse sistema aqui de ventilação, geralmente tem nas mochilas de trilha e de trek que são mais avançadas. Isso aqui é excelente porque os postos não ficam grudados aqui nessa parte e passa a ventilação aqui no meio dela. Essa mochila ela tem capacidade para até 22 quilos, mas essa mochilinha aqui, você consegue acoplar ela aqui na parte da frente. E ela tem os bolsos também, 2 bolsos laterais nessa parte aqui, que você consegue colocar pequenos objetos. Também esse bolso aqui, você consegue colocar até uns 2 quilos aqui, dependendo do volume e do peso. Além disso, nessa parte daqui ela tem outro bolsinho que você consegue colocar o Camelback, que é o sistema de hidratação com caninha que vem aqui. E tanto você quanto o bebê consegue tomar água sem precisar pegar nenhuma garrafa, assim, sem precisar desequipar. Ela também tem essa partezinha aqui, que é a parte que dá estabilidade para você deixar a mochila no chão e para colocar o bebê ou a criança, né? Ela recolhe quando você coloca a mochila nas costas. Aqui nessa parte ela tem outros bolsos também, é mais apertadinho, mas você consegue também colocar algum objeto mais firme. E aqui nessa parte lateral, ela tem o ajuste também desse lado. E aqui nas laterais também ela tem esse apoio de pé, né, que é importante para a criança colocar o pezinho e ficar o pezinho pendurado. E aqui na outra lateral você tem esse sistema de clipagem que você consegue abrir para colocar a criança. As crianças maiorzinhas, elas mesmas conseguem entrar e se acomodar dentro da mochila.
Gente, essa parte de dentro que ela é muito confortável, tem todo esse acolchoamento aqui. Tem esse travesseirinho que é bem legal, ele é muito fofinho e a criança consegue deitar aqui, se apoiar e dormir durante a trilha. Essa almofadinha é removível, você consegue tirar ela totalmente, que você consegue tirar a almofadinha de dentro e lavar. Ela tem esse cinto aqui que você também consegue regular. Essa partezinha de trás é um velcro e você consegue subir ou descer para realizar a regulagem. E aqui embaixo também tem outro sistema de regulagem. Pois aqui é super legal e interessante nessa mochila. É esse sistema que ela tem aqui do Sanlu, teto solar, que é acoplado diretamente na mochila. Você só abre o zíper e puxa aqui para cima. O diferencial que ela tem dos outros modelos da marca é esse teto solar, que nos outros esse teto ele não vem próprio da mochila, ele é algo que fica à parte, ele fica no bolsinho lateral aqui no fundo, que você precisa tirar e colocar. Então, às vezes, você precisa até desequipar antes de você colocar o teto solar. Esse não, esse você consegue puxar ele com o bebê dentro e a mochila nas suas costas. Bom, e o que a gente achou dessa mochila, testando ela na prática, nas trilhas que a gente fez? A primeira trilha que a gente fez foi no Ecobocânia, já saiu o vídeo aqui no canal. Se vocês ainda não viram esse vídeo, clica aqui no card, eu vou deixar a descrição aqui embaixo do vídeo. Então foi uma trilha bem pesada, era uma trilha bem íngreme, você precisava descer muito e na volta uma subida bem íngreme também. E a trilha era muito fechada, então tinha muitos galhos, muito mato assim, do lado do outro. Tinha partes da trilha que estava impossível passar. A gente precisou realmente tirar os galhos da frente para conseguir passar. E como vocês podem ver, essa mochila ela não é tão pequena. E ela vai aqui na parte de trás, nas costas da gente. E ainda tem a criança, né? Então o volume que ela faz aqui nessa parte é bem grande. A gente comprovou que ela não é recomendada para fazer com crianças. E muito menos carregando a criança dentro dessa mochila. Tanto que chegou em determinado ponto, o Pedro não conseguiu avançar mais e a gente não conseguiu chegar até o final da trilha. Mas assim, isso não é um ponto negativo da mochila em si, mas do local que a gente escolheu para fazer a trilha. Por outro lado, como a trilha é muito pesada, a gente já conseguiu ver na prática o quanto essa mochila ela é confortável, gente, muito confortável. Essa mochila pesa cerca de 3,5 kg, eu vou colocar certinho aqui, inclusive, a comparação com outros modelos. O Dante está pesando cerca de 12 quilos. E a gente ainda consegue levar um peso extra na mochila, que é essa mochilinha aqui. E essa parte aqui de trás, você consegue levar também coisas. Então, no total, calculando o peso da mochila, o peso do Dan e mais o peso extra que eu coloquei aqui distribuído, a gente acabou levando cerca de 16, 17 quilos por aí. Pode chegar até 18. Então, é um peso considerável. E essa mochila foi, assim, extremamente confortável. A gente só ficou com as dores de carregar o peso em si, mas não ficamos com dores localizadas, por exemplo, de sobrecarga nos ombros, nas costas. Então ela é extremamente confortável, distribui completamente o peso, não te sobrecarrega. Já com relação à segunda trilha que a gente fez, eu já vou começar a dar uns spoilers aqui, que a gente vai lançar o vídeo somente semana que vem, que foi a subida da Pedra da Macela em Cunha, São Paulo, que a gente fez fim de semana passado. Na verdade não é bem uma trilha, é um caminho calçado com paralelepípedo, mas ele é muito íngreme, mas é um caminho aberto, então já foi uma experiência diferente da experiência que a gente teve no Ecobocânia. Mas essa trilha foi um pouco mais pesada, na verdade temos opiniões diferentes. Eu achei mais pesada, o Pedro achou do Ecobocânia mais pesada. Mas em aspectos práticos, a gente estava com mais peso. Eu estava com essa mochila aqui, carregando o Dante, e estava com a quantidade maior de peso também, porque a gente iria acampar. Então, Pedro estava com um mochilão, né, o mochilão da Doita, e ele estava com barraca, estava com os nossos sacos de dormir, isolante térmicos, com roupa, com itens de cozinha, com comida para cozinhar e outros itens também. Então, aí eu já vou falar um segundo ponto, digamos assim, negativo, comparando a mochila com um canguru. Essa mochila tem uma capacidade reduzida de você carregar peso, você já está carregando a criança. Então, no caso de trilhas mais longas, travessias, acampamento, como a gente fez na Pedra da Macela, você fica um pouco limitado, porque você não consegue levar equipamento, você vai conseguir só levar algumas coisas da criança na mochilinha ou nos bolsos acessórios, mas você não vai conseguir levar os equipamentos para acampar. Então, nesse caso, enquanto a gente pudesse assim, carregar o Dan no canguru, a gente carregaria, porque o canguru ele vai aqui na frente e eu conseguiria ainda levar uma mochila aqui atrás com os equipamentos. Um outro ponto negativo é que essa mochila é cara, ela não é acessível assim. Essa a gente
conseguiu pagar agora no final de 2025, 2.400, a gente conseguiu um preço bem bacana. Mas uma coisa que você precisa avaliar é que essa mochila é muito durável. Então, assim, gente, pra estragar uma mochila dessa, assim, é só por descaso mesmo. Então, uma opção é você comprar ela de segunda mão, comprar ela usada. Inclusive, eu fiquei monitorando o preço dessa mochila também, usada, né, na OLX, Mercado Livre, em grupos de trilha que a gente tem, ver se eu encontrava essa de segunda mão, né, já usada. Mas, infelizmente, tá acabando o prazo que a gente tinha em relação às trilhas que a gente ia fazer e não apareceu uma mochila dessa aqui. E a gente já queria realmente aqui de Comfort Pro, mas, assim, é o tipo de marca, equipamento que você pode comprar tranquilamente de segunda mão, que você vai conseguir adquirir um equipamento praticamente novo e intacto. E um boto ponto é que quando você vender ela, você consegue ter parte do dinheiro investido de volta. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse review. Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui nos comentários, me ajuda a direcionar os vídeos aqui do canal. Ou se você quer que eu faça outros vídeos de review dos nossos equipamentos, deixa aqui nos comentários também. E se você não é pai ou mãe ainda, envie esse vídeo para um papai ou uma mãe que gosta de fazer trilha que você conhece. Se inscreva no canal, ative o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!